Em Levítico 6, versículo 12, diz assim: o fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá a lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 diz: o fogo estará continuamente sobre o altar, não poderá ser apagado. Deus tem falado comigo sobre uma chama que foi colocada sobre nós. Uma chama que ela está queimando e o Senhor deseja que a gente faça a manutenção dessa chama. E o Senhor deseja que a gente possa fazer essa manutenção através dos devocionais, através das adorações, através do nosso secreto, no nosso quarto. Deus deseja que a gente conserve essa chama. E o sacerdote, ele conservava a chama com a reposição da lenha. E a lenha, nesse versículo, ela pode representar muito a palavra do Senhor. Que muitas das vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela regenera nós. Ela faz com que nós sejamos renovados pelo Senhor. E o Senhor deseja que a gente coloque essa lenha, abasteça essa fogueira. E o Senhor também me falou mais alguma coisa, que foi que a gente precisa abastecer a fogueira não só uma vez durante a manhã, mas durante todo o dia. Durante todo o dia, nós devemos abastecer esta lenha. Durante todo o dia, a gente deve abastecer esse fogo através da palavra e do conhecimento do Senhor. E a lenha é uma coisa muito significativa, porque quando você vai pegar lenha para colocar numa fogueira, você tem que pegar a lenha fresca. A lenha geralmente não dura muito tempo. Depois que você tira, depois que você vai lá com o machado, você vai lá, pega a lenha não dura muito tempo depois de retirada da madeira. Ela dura pouco. Então, assim é a palavra do Senhor. Nós temos que ser regenerados todos os dias. Todos os dias devemos ser regenerados. Como? Através da palavra, através dos devocionais. Devemos ser usados pelo Senhor. E mais acima, diz assim, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, enganando seu próximo sobre um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver praticado extorsão contra o próximo, se achar algo perdido e enganar ou jurar com falsidade sobre isso, ou se fizer qualquer coisa em que o homem costuma pecar, enfim, se houver pecado e for culpado, restituirá o que roubou ou o que obteve por extorsão, ou o depósito que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual jurou falsidade. Restituirá tudo e mais um quinto, e devolverá o legítimo dono, no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. E como oferta pela culpa levará ao Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito,
Ele o levará ao sacerdote como oferta pela culpa, corretamente avaliada. E em favor dele o sacerdote fará expiação diante do Senhor, e ele será perdoado de todas as coisas que tiver feito, pelas quais se tenha tornado culpado. Quando nós pecamos, devemos voltar ao Senhor com um sacrifício. Mas nós somos os sacerdotes. Naquela época, as pessoas davam carneiro, davam um novilho para o sacerdote. Mas nós devemos buscar nossos sacrifícios e deixar diante do Senhor. E eu quero falar mais sobre outro versículo que está lá em Hebreus 13:15, que diz assim: assim, por intermédio dele, oferecemos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Esse sacrifício que nós devemos fazer todos os santos dias é para Deus, para que nós possamos nos achegar a Ele. O Senhor deseja um relacionamento próximo, o Senhor deseja que nós sejamos íntimos dEle. Mas para isso, devemos renunciar tudo o que somos. Renunciar tudo aquilo que o Senhor abomina. E, cara, o Senhor deseja que a gente se entregue por completo, um coração entregue totalmente a Deus. O Senhor deseja que nós possamos estar totalmente prostrados a Ele. O Senhor quer nos usar, mas não tem como você usar um machado sem o cabo. Ele precisa estar completo para ele ser usado. Não tem como você usar um carro sem bateria. O Senhor deseja que nós estejamos completos para que Ele nos use. Para isso, o Senhor deseja entrega. Então, tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, neste tempo, é entrega completa ao Senhor. Voltando à lenha, devemos fazer com que nosso secreto seja um posto de gasolina, para que nesse posto a gente possa abastecer sempre que for necessário. O Senhor deseja que sempre quando nós necessitarmos dele, a gente busque Ele. E assim a gente faz com um posto de gasolina. Quando a gente vai no posto de gasolina é porque está faltando algo dentro do carro, que é algo necessário para que ele funcione. E nós somos criações do Senhor. E para que nós sejamos completamente úteis, para que nós sejamos completamente funcionáveis, temos uma funcionalidade ideal, nós temos que ir até o Senhor e buscar, ler a palavra, ter um devocional com uma devoção completa. Devemos engolir a Bíblia. Não só engolir, mas mastigar é pouco. Nós devemos ruminar a Bíblia.
O boi, ele tem uma fase de digestão completamente diferente do humano. O boi, por ele comer só pasto, o pasto é mais difícil de ser digerido. Então o boi, ele mastiga o pasto, joga para o primeiro estômago. O primeiro estômago faz, digere aquilo, joga de volta para a boca. O boi mastiga mais, joga para o segundo estômago. O segundo estômago digere, tira todas as bactérias e depois mas joga para a boca, aí da boca ele joga para o terceiro estômago, que no terceiro estômago tem muitas bactérias ali que quebram os carboidratos, as proteínas, tudo que o boi precisa, e eles pegam isso e jogam pro metabolismo do boi, e o boi digere aquilo tudo. Então assim devemos fazer com a palavra. Ruminar a palavra. Não só uma vez, mas 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, quantas vezes for preciso. Devemos mastigar aquela palavra. Quantas vezes for preciso para que nós entendamos e para que essa palavra permaneça nos nossos corações. Que esse vídeo possa alcançar pessoas que necessitam dessa palavra. Resumindo, o Senhor deseja entrega completa. Buscar a palavra completa. Buscar conhecimento de verdade. Não só ler a Bíblia. Devemos estar curiosos. Devemos buscar. Assim como uma criança, quando perde seu brinquedo, ela fica procurando. Fica buscando onde está. Devemos assim buscar na Bíblia o Senhor, onde Ele está escondido na Bíblia. Em todos os versículos devemos analisar como o Senhor se representou aqui, como o Senhor foi representado nesse versículo. É isso que eu desejo. Amém.